Você quer usar o dinheiro do imposto para poder suprir o seu fluxo de caixa. Será que essa é a melhor alternativa para você? Nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre essa estratégia. Mas antes de mais nada, deixa o seu like aqui, isso é importante, porque ajuda que outras pessoas recebam esse conteúdo que eu preparei para vocês, tá bom? Vamos lá. Primeiro fator que você precisa considerar ao adotar essa estratégia é o quanto que ela vai te custar comparado com outras fontes de financiamento que você tem. Por exemplo, você pode ter a fonte de financiamento que é o banco. Quanto que é os juros do banco? Quanto que vai ficar a dívida, por exemplo, se você pegar, por exemplo, 50 mil reais, tá bom? E aí você deixou de pagar 50 mil reais de imposto, quanto isso custaria? Só para você ter uma ideia. Logo de cara, você vai ter uma multa progressiva e essa multa chega a 20%. Então, ou seja, a sua dívida já aumenta 20% logo nos primeiros períodos. E aí você vai ter juros e você vai ter uma correção em cima dessa dívida. O que você precisa olhar é o quanto que isso comparativamente custaria através de um financiamento bancário, por exemplo, que seria uma alternativa que você tem em relação a isso. E aí, ao fazer essa comparação, você precisa entender, por exemplo, que depois o pagamento dessa dívida do imposto pode ser fruto de um parcelamento. E aí, consequentemente, você vai também ter os juros incidentes sobre esse parcelamento. Em alguns casos, essa dívida também ela já foi para a procuradoria. E aí também tem honorários advocatícios também por conta da dívida. Ou seja, para uma dívida com o Estado, com o município ou até com a federação dobrar, não demora muito tempo não. Basta você dever, basta você não pagar, não fazer nenhuma ação de parcelamento e essa dívida vai crescer rapidamente. Como é que eu sei o quanto a minha dívida vai crescer? Dá para você simular isso. Uma empresa contábil como a nossa, o Tactus, ela simula isso para os nossos clientes, para que eles possam ter um histórico. Nós temos até um planejamento que ajuda nesse entendimento. Ou seja, dá para você fazer um processo de simulação e você vai ter ali uma ideia mais ou menos de quanto essa dívida vai ficar se você deixar de pagar talvez daqui a um ano, por exemplo. Tá? Você pode considerar esse fator. Recentemente nós tivemos uma decisão do próprio governo de postergar os pagamentos dos impostos por conta da questão da pandemia. A gente sabe que outras empresas vão continuar não conseguindo pagar por conta do fluxo de caixa. Isso é natural, um problema natural que o Brasil está enfrentando em muitos segmentos que foram afetados por empresas que não tinham um fluxo de caixa saudável ou por aquelas que esgotaram o seu fluxo de caixa ali, o seu dinheiro em caixa por conta da questão própria de não estarem faturando à altura que deveriam. É um problema natural, só que você precisa fazer conta, você precisa olhar estrategicamente para tomar um processo de decisão para que você não tenha problemas em relação à sua empresa de pagar juros demasiadamente. O outro fator que você precisa olhar é, efetivamente, como é que está o processo de cobrança daquela empresa, do governo que você está devendo. Se for o governo federal, por exemplo, nós temos hoje a procuradoria muito mais ativa dentro do processo de cobrança do que era antes. Então você pega uma dívida do Simples Nacional que antes, por exemplo, você ficava devendo vários meses, até mais de ano, para você ter um processo com a procuradoria, agora já não acontece isso. A gente já viu os nossos clientes aqui que não pagam e logo em seguida, meses depois, a dívida já vai para a procuradoria. Porque o processamento dos débitos está muito mais rápido. Porque é tudo online. Todos os meses nós entregamos a informação sobre os valores devidos, inclusive de Simples Nacional. Ou seja, o governo sabe que você está devendo e, consequentemente, ele está encurtando o processo de cobrança porque ele sabe também que, ao fazer isso, ele gera um processo de pressão sobre o contribuinte. E o contribuinte se vê então numa situação meio acuado e não quer ter, por exemplo, ali um problema de penhora de bens, por exemplo, que pode acontecer. Então você precisa considerar esses riscos. Ah, Anderson, mas eu posso parcelar. De fato, você pode parcelar e, na maioria dos casos, quando você tem uma dívida, é melhor que você parcele. Ao fazer o parcelamento, você tem um processo que chama-se o processo tem exigibilidade suspensa. Na prática, o governo não vai poder te cobrar desde que você honre os pagamentos desse parcelamento e pronto. Essa dívida fica ali congelada. Você vai ter um valor que você vai pagar todo mês e, consequentemente, ali você resolve. Só que você vai ter os juros incidentes sobre essa dívida até o final do parcelamento. Esse é um fator que você precisa considerar. Quando eu falo que ela fica congelada,
é no sentido, por exemplo, não da parcela, porque tem parcelas que são fixas, em alguns casos não, mas especificamente congelado do ponto de vista de cobrança que você tem em relação a essa dívida. Então esse é um fator que você precisa considerar. E também, por último, eu quero dar para você um alerta. Não se esqueça que a legislação atual diz o seguinte: para você fazer a distribuição dos lucros aos sócios, ou seja, os dividendos, você só pode fazer isso se efetivamente você tiver os seus impostos em dia. Ou seja, o governo te permite você fazer a distribuição isenta de imposto de renda. Só que para você fazer isso, você precisa estar com os impostos em dia. Quando você tem um débito tributário, você vai ficar numa situação onde você não está elegível para poder fazer essa distribuição com isenção. E o que acontece na prática? Muitas vezes o contribuinte, né, vamos colocar o empresário, ele vai pegando dinheiro todo mês da empresa e tal, não paga os impostos, e aí, consequentemente, depois ele fica com essa dívida com a empresa, porque ele não consegue, no imposto de renda dele, colocar: ah, eu recebi esse valor como isenção, porque eu não paguei o imposto. Se você não pagou o imposto, você não pode declarar a isenção. Aí você fica numa situação que você não consegue justificar o valor que foi transacionado dentro da sua conta. É um problema que é muito comum acontecer. Então, eu quero deixar para você esse alerta sobre essa questão. Considere os juros, considere o processo de cobrança que está muito mais rápido, considere o fato de você ficar ilegível para fazer a distribuição dos lucros. Considere esses fatores todos e também a possibilidade de você fazer um parcelamento para você ficar tranquilo em relação a essa situação, se você tiver que utilizar o dinheiro do governo, né, do imposto, em relação ali ao seu fluxo mensal. E um outro alerta: existem impostos como, por exemplo, ICMS, que a retenção desse valor por conta da empresa pode gerar processo crime. Existem também a retenção de INSS que você fez ou imposto de renda retido na fonte, que você também, ao fazer isso, se você pegar esse valor que não é seu, porque você descontou isso de um terceiro, você também pode ter um processo crime sobre esses valores. Então, muita atenção, muito cuidado quando se tratar desses valores. Feito isso, você não vai ter problema. Se você puder pagar seus impostos, paga seus impostos, porque é muito melhor para você, você não precisa contratar advogado para te defender, não vai ter problemas com fisco, que vai ser muito melhor, tá bom? Fez sentido para você? Deixe seu like aqui, deixe seu comentário e nos encontramos no próximo conteúdo.